Recentemente, você que me segue nas redes sociais pode ter visto, eu printei um post de uma empresa nacional chamada Pão de Queijo, pode colocar aí o banner, onde a justiça dá a notícia de que houve uma ação e esta empresa foi condenada, a justiça condena a cafeteria que demitiu funcionária por beber água no expediente. O que aconteceu com esse negócio? O que me chamou a atenção? Você sabe que eu amo empresários, senão não teria começado esse ministério. Ninguém mandou eu começar, senão o Senhor. Pode ter alguém aqui que ama como eu, mas mais não. Porque há 10 anos nós temos esse ministério, eu, pastor Júlio, amamos vocês. Queremos que vocês sejam os melhores empresários dessa cidade. É por isso que há quase 10 anos esse ministério funciona toda segunda-feira. Porque eu falo aqui para vocês o tempo todo, é um país injusto com quem quer empreender. A gente tem a política do quanto mais complicado for, melhor é. As estruturas municipais, estaduais e federais são burocráticas demais. O Estado é lento, é pesado, as leis mudam toda hora. Pagamos a maior carga tributária do mundo. Temos o maior juro do mundo em cheque especial. Quando você chega para um americano e fala assim, ó, cheque especial 14%, eles não conseguem entender o que é isso, porque eles não pagam isso por ano. Como é que eles vão pagar por mês? Então eles não entendem. E por isso, e por quê? Lembra que eu falei? Eu nasci numa casa de empresários. Eu vi a minha mãe começar uma empresa, sabe como? Ela era costureira. A minha mãe abriu uma empresa vendendo fechiclé, zíper, agulha e linha para as pessoas que ela fazia os manequins. E nós começamos juntos. A empresa está lá em Macaé até hoje. Virou uma empresa de... quando você vai... É claro que é menor. Mas quando você vai nessas lojas que tem tudo, qual é o nome? Hã? Não, mais do que armarinho. Que tem de tudo. Magazine. Virou um magazine. Você tinha roupa, sapato, aviamento, material de construção, tinha tudo. Mas começou em 1981, na sala da casa da minha mãe, vendendo aviamento. Ok. Passou o tempo, Deus me chamou para o ministério e deixei a família. Aí, fui para o seminário, continuei dentro desse contexto. E por isso também, dentro da nossa igreja, tudo isso que hoje a gente vê aqui. Agora, o que me chamou a atenção nesse negócio? Quero ver empresários. A minha função aqui, com vocês, não é cuidar dos funcionários de vocês. É cuidar dos empresários. Quem tem que cuidar do funcionário, quem é? Vocês. Eu quero que vocês sejam os melhores funcionários, os melhores empresários dessa cidade. E só serão os melhores se também souberem trabalhar com as melhores equipes. Por que esta igreja tem feito diferença no país? Por que ela tem uma rede de 400 igrejas, que não são nossas igrejas, não é a rede igrejas da cidade, que são 18 igrejas, são igrejas que são de outras denominações, que são de outros ministérios. Eles vêm aqui e gastam um tempão conversando com o pastor Felipe, como é que é o Ministério de Crianças, com o pastor Arthur, como é que é o Ministério de Células, como é que é o Ministério de Administração, como é que é o Ministério de Homens, de Mulheres, como é que é o Ministério de Empresários. O tempo todo o pastor Júlio recebe. Por quê? Porque a igreja inspira no que faz. Talvez hoje você não saiba, 600 igrejas são atingidas quando a gente faz uma campanha. Hoje, 70 igrejas pregam os nossos sermões online, on time. Isso é incrível. Por quê? Porque tem um time motivado, apaixonado pelo que está fazendo. Claro que uma igreja assim é difícil de liderar, mas com uma boa equipe motivada, não quer dizer que ela é perfeita, não quer dizer que tudo que a gente faz dá certo, nada disso.
mas quer dizer que tem um time apaixonado por Deus, por Jesus e por pessoas, trabalhando em equipe para dar certo. Quando eu vi esse post e eu coloquei na minha rede social, teve uma reação muito grande, tanto por parte de empresários, quanto por parte de pessoas da sociedade em geral. O que acontece? Você que é empresário, quando vê uma coisa assim, você tem que pensar e fazer o seguinte: eu não vou deixar que isso aconteça com a minha empresa. Sabe qual foi o maior problema dessa história? Um franqueador é prejudicado pela marca. E eu quero dar um exemplo aqui, convidando a Alexandra para ela dar um testemunho de como se trata de forma positiva o seu funcionário. Quando a Pão de Queijo fez isso, ela acabou prejudicando pessoas como a Alexandra, que é uma franqueada do Pão de Queijo de São José. E se eu posso te dar um conselho, deixa eu te dar um conselho, como seu pastor. Tem hora, gente, que é melhor ter paz do que ter razão. A Pão de Queijo foi julgada por uma ação, e aí eu não sou justiça. A advogada ali trabalhista, ela entende a justiça. Eu não sou. Eu tenho que entender o seguinte: tem hora, o processo foi para a justiça, foi julgado. Se você não quer ter um prejuízo maior, é melhor você pagar. Agora, você tem que saber o seguinte: se você quiser recorrer, você tem que estar consciente do dano que você vai causar para você, para os seus associados. A dona da Pão de Queijo, ou dono, não sei, no Brasil, da marca, pensou nela. Ela pensou assim: meu funcionário está errado. Ele não podia tomar essa água. Ele roubou essa água de mim. De certa maneira, o dono do Pão de Queijo estava certo? Estava. A água era dele. Quando um funcionário entrou na empresa, sabia que não podia pegar água de garrafa mineral para beber, então ele estava errado. Mas na hora de recorrer de uma sentença que já foi dada, o patrão tem que pensar: espera aí, eu tenho o direito de recorrer, mas a grande questão, vale a pena? Por quê? Vai ter repercussão negativa. Eu estou brigando por causa de uma garrafa d'água. A população vai cair matando. Eu tenho que pensar na minha marca, mas eu tenho que pensar na Alexandra, que está no Brasil inteira, que é franqueada minha. Infelizmente, a dona do Pão de Queijo tinha razão. Então, como ela perdeu a ação, ela se achou no direito e falou: não, eu estou certo, eu vou recorrer. Quando ela recorreu, a mídia está de olho. Por muito menos, a mídia expõe. O que a mídia pegou? Botou lá. Se eu estivesse no lugar do Pão de Queijo, eu pagava e não recorria. Por quê? Porque já foi julgado e foi condenado. Então paga e esquece. Sabe por quê? Tem hora, empresário, que é melhor ter paz do que ter razão. E eu vou dar um testemunho pessoal para você como pastor. Se eu não fizesse isso, hoje eu não era pastor dessa igreja. Quanta coisa eu aguento calado e como o sapo com 4 pernas abertas. Tem gente, que tudo que é contra sai reclamando, sai batendo. Então teve manifestações na internet, no meu post, de empresário que parecia coisa de sindicalista, de corporativismo. Tem empresário no país bandido e tem empresário correto. Sabe por quê? Porque tem funcionário correto e tem funcionário bandido. Quem aqui já me viu, eu tenho 21 anos aqui, que eu sou um pastor que defende o pastor bandido. Agora tem pastor bandido. Tem igreja que não é séria. Mas o que eu não posso falar assim: todo empresário é ruim ou todo funcionário é bom. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com o gênero humano. No meio evangélico tem evangélico sério e tem evangélico vigarista. Quem conhece um evangélico sério aqui? Levanta a mão. Agora, quem conhece um evangélico que não é sério? Levanta a mão. Ok. Então, isso vale para o meio empresarial. No meio empresarial, você vai ter ótimos empresários. E eu espero estar falando em nome de Jesus para todos eles. Empresários sérios, honestos,
que vão fazer o seu trabalho e vão trabalhar em equipe. Mas, infelizmente, está cheio de empresário desonesto no país. Gente, por que tem a Operação Lava Jato? A culpa é só dos políticos? Não. Tem empresários que se corromperam. A Odebrecht se corrompeu. As empreiteiras se corromperam. Eu tenho empresários aqui na igreja que são construtores, eles dizem, não faço, prefiro não pegar. Então, nós sabemos que tem político corrupto porque tem empresário corrupto. E tem empresário corrupto porque tem político corrupto. Tem igreja séria e tem igreja não séria. Tem funcionário sério e funcionário não sério. E sempre vai ter. E você tem que ser um empresário sério. Eu tenho que ser um pastor sério. Esta igreja tem que ser séria. A sua empresa tem que ser séria. Porque nós vivemos num mundo de pessoas que são e não são. Então, seja uma pessoa em que possa dar testemunho. Quando Alexandre escreveu no meu post o seu testemunho, eu falei, ótimo. Quando eu for pregar no negócio fechado, eu vou fazer uma palestra de como cuidar do funcionário. E eu vou pedir para você vir dar o seu testemunho. Vem cá, Alexandre. E ela vai ler. E quando você quiser, vai lá e comprova o que ela vai dar de testemunho aqui, indo tomar um café e comer um pão de queijo. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Vamos lá. Meu primeiro fracasso foi em 1994, quando, por falta de maturidade, sabedoria e direção de Deus, me separei com apenas 3 anos de casamento. Voltei a morar na casa da minha mãe com uma grande bagagem. 2 filhos, praticamente bebês de 2 e 3 anos, contas vencidas, nome sujo e sem emprego. Após várias tentativas frustradas, consegui um emprego como vendedora numa loja de calçados. O salário era pequeno e eu morava em Jacareí e tinha que pegar 4 conduções para esse trabalho no Center Valley Shopping. O shopping fechava às 22h, mas até eu sair e pegar as conduções, conseguia chegar por volta da meia-noite em casa. Foi a única porta aberta que encontrei para recomeçar, então me joguei nesse emprego com todas as minhas forças. Eu já me destacava nas vendas, mas o dinheiro não dava para suprir as despesas. Comecei a morar, então, numa edícula na casa da minha mãe. Ela não conseguia alugar porque estava em péssimas condições. Chovia mais dentro que fora e não tinha banheiro, não tinha porta no banheiro. Todos os dias eram difíceis, porém teve um que me marcou muito. Eu havia conseguido bolsas de estudos para meus filhos num colégio. E nesse dia, já estavam prontos com o uniforme para irem à escolinha. Porém, me dei conta que não tinha nada de lanche para colocar na lancheira deles. Então, disfarçando minha dor, falei que aquele dia eles iriam faltar na escola. A Tereza, minha filha mais velha, começou a chorar porque queria ir na escola. Na cabecinha dela, por já estar de uniforme, tinha que ir. Mesmo sem entender nada, ela pegou uma bolacha, água e sal mole que estava vencida há muito tempo num pote e disse: "Mamãe, coloca esse lanchinho na lancheira, que eu não vou faltar na escola." Naquele dia, me senti no fundo do poço. Faltar para mim, tudo bem, mas faltar para o nosso filho é a pior sensação para uma mãe. Entrei no chuveiro para poder chorar à vontade. Me senti incapaz, deixando faltar o básico para meus filhos. Naquele dia, aos prantos no chuveiro, me derramei no Senhor. Eu não aguentava mais aquela situação que estava vivendo. Fiz um propósito com Deus, que não importariam as circunstâncias. A partir daquele dia, iria confiar nele de todo o meu coração e entregaria o dízimo do meu próximo salário. Claro que não foi fácil entregar o primeiro dízimo. Ou eu pagava uma conta de luz, ou o dízimo. Dei meu primeiro passo de fé, mesmo correndo o risco de cortar a luz da minha casa. Entreguei o dízimo. Deus proveu com um prêmio relâmpago inesperado de meta semanal. Tirei o dízimo também desse prêmio e paguei a conta de luz. A vida seguia com dificuldades e desafios. Descobri, então, um hipertiroidismo com nódulos que comprimiam minhas cordas vocais, me deixando sempre rouca. Minhas pernas ficavam muito inchadas, inclusive com risco de trombose. Como o tratamento com comprimidos não estava respondendo, minha médica receitou o iodo radioativo. 2 meses depois que tomei essa medicação tão forte, já me sentia muito melhor de saúde, mais disposta, porém meu cabelo caiu quase todo.
Deus me fortalecia a cada dia. Eu já tinha conseguido pagar as contas, já tinha meu nome limpo novamente, e como eu vendia muito, tinha muitos clientes fidelizados, comecei a ser notada pela minha diretoria. Comecei a ter chances de crescimento. Tive minha primeira promoção. Fui transferida para trabalhar na primeira franquia Arezzo da rede Oscar Calçados. Nesse período, minha mãe, que tomava conta dos meus filhos para eu trabalhar, ficou muito doente, descobriu um câncer e faleceu. Começava mais um dilema. Quem cuidaria dos meus filhos para eu trabalhar? Eu trabalhava no Center Valley Shopping num horário super puxado. Geralmente, eu ficava das 10 às 22 todos os dias para aumentar minhas comissões. Então, Deus preparou minha irmã, que mesmo numa depressão profunda por causa da morte da minha mãe, começou a tomar conta dos meus filhos. Sempre acreditei fielmente no versículo: esforça-te e tem bom ânimo. Todos os dias eu aplicava isso para a minha vida. Eu fazia a minha parte, que era me esforçar, e Deus me ajudava. Foram 15 anos nessa empresa. Comecei na Oscar como vendedora, e fui crescendo. Cheguei ao cargo de supervisora de lojas, coordenando os gerentes. Com esse emprego, consegui reconstruir minha vida. Já tinha um bom carro, um apartamento e meus filhos estudavam em um bom colégio. Em 2009, minha filha mais velha passou no vestibular e foi fazer medicina no Rio. Em 2010, meu filho Jean também passou em medicina e foi morar no Rio. Então, com meus filhos encaminhados, fui morar e trabalhar em Angola. Hora de recomeçar de novo. Novo país, novo emprego. Novamente Deus proveu. Abriu portas e nunca me faltou trabalho nesse país que me acolheu e aprendi a amar. Esses 5 anos em Angola foram necessários para a manutenção de 2 filhos fazendo medicina e também para a concretização do meu grande sonho, que era ter meu próprio negócio. Então digo que valeu a pena cada lágrima de saudade, os aniversários, Dia das Mães e até Natal, que passei longe das pessoas que eu mais amava. As dificuldades me levaram a ter essa experiência com Deus. Aprendi a confiar e depender totalmente dele. Eu tinha um desejo muito antigo no meu coração de ter um café no shopping. Aos meus olhos era impossível, mas Deus preparou muito acima do meu sonho e do que eu imaginava. 20 anos depois de tantos perrengues e desafios trabalhando no Center Valley Shopping, Deus me preparou os melhores pontos de café nesse shopping, a Casa do Pão de Queijo e o Café do Ponto. Graças a Deus, meus negócios vão muito bem e crescem 15% em relação ao ano passado. Todos os dias eu determino que a crise não entra nos meus negócios e na minha família, porque o meu negócio é fechado primeiro com Deus. Para completar a obra, minha filha Tereza se formou médica em 2015. E meu filho Jean se formou em medicina em 2016 e há 20 dias ele se casou. Em agosto de 2017, chegou a minha terceira loja, a Casa do Pão de Queijo, no Carrefour. Eu sou completamente apaixonada por Deus, que mudou totalmente a minha história. E sei que o melhor de Deus sempre está por vir. Ele nos dá muito mais do que pedimos ou imaginamos, quando desapegamos do que é mais difícil para o homem, que é desapegar do dinheiro. No pouco e no muito, eu aprendi a confiar em Deus e devolver o meu dízimo, quando era pouco e não dava para pagar as contas, e até mesmo quando ele ficou alto. E todos os dias eu vivo o sobrenatural de Deus na minha vida. Obrigada. Vou fazer 2 perguntas para elas. Você agora está com a sua terceira loja. Quantos associados você tem, colaboradores? 30. 30. Quanto tempo da primeira até a terceira? A primeira foi 1 ano, 6 meses, e agora em 2017, 1 ano depois. Então, ao todo dá 3 anos, no máximo. 3 anos, 30 funcionários. E ela me disse ali, nunca teve um caso na Justiça do Trabalho. 30 pessoas. E o turnover super baixo. Pode aplaudir mais uma vez? Nunca teve um caso em 3 anos de 30 funcionários. É difícil, mas é possível.
que essa palavra profética sua seja semeada no mundo espiritual e você colha 100 por 1 de que o melhor está por vir. Você volte aqui para dar palestra de como você cuida desses 30, tá? Deus abençoe, Alexandre. Mais uma salva de palmas.